Oremos, Deus. Amado Deus, Pai soberano, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, te agradecemos essa oportunidade em Cristo Jesus que o Senhor nos concede neste meio da semana, a qual muitos vêm do seu trabalho, muitos estão cansados fisicamente, mas te agradecemos por os que estamos aqui, Pai, porque vencemos o cansaço e talvez até coisas até escusas. Eu vou ser sincero, Pai, eu não faço nem questão de saber, mas quando o Senhor revela é para um fundamento que o Senhor tem sobre nossas vidas, coisas que acontecem no mundo espiritual que às vezes estão intercedendo e acontecendo e a gente nem sabe. Nós somos vencedores. E como foi falado aqui anteriormente, até os irmãos que não estão aqui também são abençoados, que estejam também em firme propósito também, mentalmente, em espírito, onde estiverem, ou nos seus trabalhos, ou nas suas residências. Deus amado, Pai eterno, usa o teu servo assim como sempre tem usado. Eu te agradeço essa oportunidade, que sempre a palavra é redigida. O Senhor sabe que todos nós, assim como eu e meus irmãos, temos uma coisa em comum: gostamos da tua palavra. Como eu gosto da tua palavra, Senhor, porque ela alimenta, redige a gente para os caminhos teu e nos alerta de coisas que não devemos cometer, e nos prepara com armaduras potentes para a influência do mal. Amado Deus, Pai eterno, usa o teu servo, que a palavra, como sempre, dele esteja redigida, seja da tua vontade, para a edificação da igreja e para a honra e glória do teu santo nome nesse território. Eu te agradeço essa oportunidade que nos concede a todos, em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, meus amados. Quem se sentir à vontade de ficar em pé na leitura da palavra também pode ficar. Uma vez perguntaram assim: pastor, é proibido usar terno na sua igreja? Eu falei: não, de jeito nenhum. Quem quer usar e se sente bem, ou que se sente bem porque honra a Deus, pode usar, né? Porque a gente honra a Deus o quê? A palavra de Deus, né? Pastor, tem que ficar em pé na hora de leitura da palavra. Olha, para Deus, você honra mais Ele quando você obedece do que quando você fica em pé. Você pode ficar em pé e não obedecer a palavra, isso não gera honra. Mas você pode ficar em pé e obedecer, aí é honra dupla. Então, cada um, a gente não pode avaliar nem julgar ninguém por aquilo que a gente vê, né? Deus conhece o nosso coração. Meus amados, a gente vem falando há algum tempo e hoje estamos fechando uma série chamada 5 Sentidos Espirituais. Tem um versículo que eu estou falando desde que a gente começou essa série, é um versículo de toda a série. Eu começo com ele, depois a gente vai para o versículo específico dessa noite. Então, se Deus quiser, e Ele quer, nós vamos estar fechando com chave de ouro essa palavra. Também, se Deus quiser, pela fé, eu acho que está transmitindo direito, né? A gente pelo menos tenta. E depois vai ficar disponível para que você possa compartilhar com alguém. Então, como nós temos fazendo essas semanas, abre o versículo, abre lá no livro de Hebreus 5, a palavra que nós falamos na semana passada, mas nós vamos começar por ela. Hoje nós vamos estar falando sobre o olfato. O olfato como um sentido espiritual, como uma ferramenta de comunicação. Amém? Tá? Oh, glória. Hebreus 5,13 diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, nós fazemos a leitura para nos lembrar o quê? Que Deus está nos preparando, Deus está nos estimulando a crescer. Deus está nos estimulando a amadurecer espiritualmente. Deus está nos estimulando para que a cada vez mais a gente venha receber o verdadeiro reino de Deus. Mas só recebe alimento sólido quem não é mais bebê. E só recebe alimento sólido, de que diz aqui? Quem exercita os seus sentidos espirituais. Para quê? Para discernir tanto o bem como o mal. Então,
Olha a importância de você exercitar os sentidos que talvez você nunca tenha visto da forma com que está sendo abordado aqui. Olha a importância, porque muitas das vezes somos levados por ventos de doutrina, porque muitas das vezes somos envolvidos por coisas que não fazem parte da vontade de Deus. Por quê? Porque elas entram nos nossos canais sensoriais espiritual, se estabelecem, se fazem morada no nosso corpo espiritual, na nossa mente, no nosso entendimento. E por que elas entraram? Porque os meus sentidos espirituais não estavam treinados. Eu não havia sido, como é que eu vou dizer? Eu não havia preparado o meu interior, entendido, aprendido e treinado o meu sentido espiritual para discernir o bem e o mal. E quando você não discerne bem, quando você come aquilo que está estragado, o que acontece? Faz mal. No teu corpo espiritual é a mesma coisa. Se você não entender, por exemplo, a própria mesa da ceia, se você não discerne a mesa e assim participa dela, sem discernimento, o que ela causa? Doença e morte. Mas se você discerne bem, o que ela faz? Te cura, te restaura, te fortalece. Então, por isso a importância. E nós falamos todos sobre vários sentidos e hoje vamos falar sobre o olfato. E aí eu quero convidar você que está aqui, você que está assistindo. Dá uma cheiradinha aí em você. Vê como é que você está. Quem está aí com a esposa pode dar um cheiro na esposa. Dá uma cafungadinha aí. É isso mesmo. O que será que você deve ter sentido? Eu quero fazer uma pergunta para vocês essa noite. Se Deus hoje estiver te cheirando, qual é o cheiro que você está exalando nesse momento? Você já louvou, já adorou, já pediu perdão, já ofertou, né? Essas coisas mudam o nosso odor. Mas como é que você estava cheirando de manhã quando você saiu para trabalhar? Na hora do almoço, né? De que você estava exalando? Quando você sentou do lado de um amigo para conversar, para comer de repente uma quentinha, ou para sentar num restaurante bonito, o que você exalou naquele momento? Qual é o cheiro que você está liberando desde que você acordou até esse momento que você chegou aqui? Você também que está em casa, está assistindo a gente, dá uma cheiradinha aí, dá uma cafungadinha aí. O que você sente? Vou deixar essa pergunta. Como a gente começa sempre falando sobre os sentidos, nós começamos por aquilo que é perecível, nosso corpo, para explicar aquilo que é permanente, aquilo que não perece, que é o nosso corpo espiritual. Então, se a gente começa a falar do nosso sentido humano, o que é o olfato? O olfato nada mais é do que uma habilidade que o corpo humano tem de identificar através de quê? De células sensoriais, as moléculas que estão dispersas, desprendidas no ambiente. Você entra num lugar, sente um cheiro, ou você chega perto de alguém e sente um cheiro, por quê? Pelo mecanismo do teu olfato. E Deus é muito perfeito, Ele é tremendão. Porque se você, a cada vez que você para observar o corpo humano, a forma que ele foi criado, a cada vez mais você fica maravilhado. Um biólogo, um médico, a medicina, eu fico pensando, meu Deus, como é que um médico consegue ser ateu? Tu tem que fazer muita força para lidar com tamanha perfeição e acreditar que toda essa perfeição veio do acaso. Veio de uma explosão, bum. Você lidar com a natureza, você vê que um homem da roça, ele lida com a natureza. Dificilmente você vê um homem da roça que é produtor mesmo, aquele que vive do plantio, da colheita, ateu. Porque ele lida com as maravilhas de Deus, ele lida com a semente, ele vê ela crescer. Quando você experimenta essas coisas, você não consegue dizer que isso surge por acaso. O nosso corpo humano, não dá para a gente olhar para as nossas funções do nosso corpo e entender que foi por acaso. E aí, analisando tudo aquilo que é perecível, porque nos tornamos perecível a partir do pecado de Adão. Aí Jesus vem e restaura. E quando Ele vier nos buscar, nós teremos o quê? Um corpo glorificado. Só que o que a gente não entende é que no Espírito você consegue experimentar algumas coisas que você só vai viver lá na glória. Como assim, pastor?
É por isso que lá no versículo que nós lemos lá em cima, quando começamos a falar, ele nos estimula a treinar os nossos sentidos. Ele te estimula, treina. Sabe por quê? Para o lugar para onde você vai, são esses sentidos que você vai ter lá. Muitas pessoas acham que os céus começam nos céus. Não, quando Jesus vier. Lembra quando Jesus está, acho que é com a samaritana, e a samaritana vira para ele e fala assim: ah, sim, nós sabemos que o Messias vai ser enviado, e quando ele vier vai nos explicar todas as coisas. Tem muito crente assim, gente. Tem muito crente esperando a salvação, achando que algumas coisas só vão ser experimentadas na salvação. Aí Jesus vira para ela e fala assim: não, ele já veio e é quem fala contigo. Ele fala para ela assim: eu já estou aqui. Não, quando ele vier vai nos mostrar todas as coisas. Cheguei. O que Jesus está falando para a sua igreja é: tem muitas coisas que eu preciso que vocês tenham sede para que eu possa mostrar e ensinar para vocês. Só que são coisas que pertencem a um reino que está por vir. Entenda isso, ainda que eu não conclua, mas o Espírito Santo está falando isso para mim. Quando você é preso, muito preso a essa atmosfera deste mundo, desta realidade, daquilo que a gente vive hoje, nos nossos pseudo 70 anos de vida, né? Entre aspas. Mas quando você é muito preso a esse plano, você não consegue entender tudo que Deus quer te ensinar para a glória. Por quê? Porque você ainda está... Eu aceitei Jesus, mas você ainda está esperando Jesus vir. Espera aí, pastor. Agora o senhor me deu um nó. Nós não estamos esperando Jesus vir? Sim, mas para nos buscar em definitivo. Quando ela fala assim: ele nos anunciará todas as coisas. Há quanto tempo que Jesus já está aqui? Através do Espírito Santo, anunciando o reino. Há 2022 anos que ele está entre nós. Há 2022 anos que ele está falando assim: olha, eu quero preparar vocês para um outro plano. Eu quero estabelecer o meu reino, porque é onde vocês vão morar. Então, quanto menos você se preocupa com aquilo que é perecível, mais ele te revela aquilo que é permanente. A didática da gente começar falando sobre as nossas células dos canais sensoriais do olfato, e é muito interessante, mas é apenas uma didática das coisas que não são para revelar as que são. Quando o Senhor inaugura o tabernáculo, cada objeto do tabernáculo, ela é uma sombra de uma realidade do nosso corpo. É interessante que ele faz uma casa para ele. Ele manda Moisés construir uma casa em que cada parte dessa casa simboliza a nossa tricotomia. A mesa, os pães, até o incensário, o altar do incenso. Nós vamos ler daqui a pouco, que fala sobre o quê? Um lugar onde se queimava incenso, e o incenso era um cheiro que tomava todo o ambiente. Mas vamos lá. O cheiro, eu até escrevi aqui, temos lá as células sensoriais, identificam as moléculas e substâncias que evaporam, permanecem no ambiente, o odor captado se transforma, um cheiro vira estímulo, um estímulo vira informação. E é ele que identifica a química do ambiente. Já reparou como é que isso funciona? O estímulo te impulsiona ou ao encontro ou ao afastamento. Através do teu cheiro você se aproxima ou se afasta de alguém que não tomou um banho. Viu, Elis, quando o marido joga bola, aí ele chega em casa, aquele cheiro de suor, aí quer te abraçar, quer beijar, aí tu fala assim: não, vai tomar banho primeiro. Você, peraí, te amo, mas peraí, cara. Ou eu que tô na rua desde 5 da manhã, já não tô lá mais essas coisas. Mas é pelo cheiro que você recebe o estímulo de se aproximar ou de se afastar. Com Deus é a mesma coisa. Quando você começa a entender
e a perceber, a ler o ambiente em que você está, através do teu canal sensorial, do olfato espiritual, é quando você vai sentir vontade de estar em um ambiente e vontade de não estar em um ambiente. Mesmo sem saber o que fizeram ali, mesmo sem saber o que está acontecendo ali, você vai sentir no ar. Já viu quando você chega perto de alguém e você fala assim, essa pessoa vem conversar com você, vem te pedir alguma coisa. Só que você sabe que tem, na história que ela está usando para fundamentar o seu pedido, tem alguma coisa ali que você sabe que é mentira. Aí você ouve e pensa assim, isso não está me cheirando bem. Por que a gente fala isso? Você não viu? Os seus olhos não contemplam a mentira. Mas você percebe no espírito que alguma coisa não está batendo. Mas vamos lá. Ele ativa a memória por associação. Já viu um perfume que você usou num determinado momento de sua vida? E aí você nunca mais usou, mas você passou no lugar e sentiu aquele cheiro. Aquele cheiro acessa o teu banco de memórias da tua mente. Você começa a lembrar de... Eu sou assim. Cheiro me ativa muito a minha memória. Às vezes eu sinto um cheiro de um perfume que eu usava quando namorava com Gisele. Não lembro de um monte de momentos que a gente passou. Se ela me perguntar, sabe aquele dia? Vamos mudar de assunto? Mas às vezes ela chega com perfume da época, aquilo ativa a minha mente de uma maneira que eu não sei porquê, mas isso acontece. Ativa a memória por associação. E aí eu te digo, o olfato identifica alimentos próprios e impróprios para o consumo. Assim, olha só a função. Se você sente o cheiro de alguma coisa que você precisa comer e ele não está bom, você precisa botar na boca para saber se ele está bom? Não. Você identifica que aquilo é nocivo e você não toca. O sentido espiritual do olfato é a mesma coisa. Quando você tem o seu olfato espiritual aguçado, você identifica um veneno ou uma parra braba na panela. Lembra do profeta? Ninguém conseguiu identificar, mas alguém pegou uma parra brava, que é uma planta venenosa, colocou na panela para alimentar os filhos dos profetas. Quando alguém percebeu, já estava no fogo. Será que perceberam porque sentiram um cheiro estranho? Já usou um frango que já não estava lá muito bem, mas você botou a mão e não percebeu, mas quando você colocou na panela, exalou um cheiro? Você não percebeu, mas pelo cheiro você percebeu e não botou na boca. Sabe o que Deus está falando? Se você entende isso, você não corre o risco de internalizar coisas que vão te fazer mal. Você as percebe à distância e se afasta. Porque não é assim que nós fazemos com o nosso cheiro. Não vou comer isso não. Esse negócio não está bom não. A minha esposa então, meu Deus do céu. Até porque ela é bem equipada, vocês já repararam, né? Eu tenho protuberância frontal que é de invejar. Te amo, tá, amor? Se eu estiver me ouvindo, é brincadeira. Não pego muito no pé dela, mas uma coisa ela tem. Um olfato poderoso. Poderoso. Ela consegue sentir cheiros a muito... Parece até tubarão. Já viu tubarão debaixo d'água? Não estou te zoando. Estou conversando. Tubarão debaixo d'água, ele sente o odor do sangue. Eu sei que é uma distância muito grande. Eu não sei precisar, eu não lembro de cabeça. Mas é uma distância muito grande. Né? E quando ele sente aquele cheiro, aquilo ativa o que nele? A mesma coisa que ativa na gente. Está com fome? O que acontece quando você sente o cheiro do seu prato preferido num dia que você não almoçou? Tuas glândulas da sua boca começam o quê? A salivar. O cheiro coordena reações no teu corpo. Te prepara para o que você vai fazer. Ele muda. Agora, sente o cheiro com fome e tenha certeza de que aquilo não é para você. A gente vai, principalmente os homens, né? A gente vai ficando cada vez mais nervoso. Com fome, não vou comer agora, não vou comer agora. Altera o teu temperamento. A minha esposa que fala, quando você está com fome, fica difícil de aturar. Deve ser porque eu sou gordinho.
Mas vai prestando atenção nessas coisas que eu estou falando. Parece brincadeira, parece que elas não são espirituais, mas calma que você vai saber. Olha só que outra coisa interessante. O olfato te conduz à origem de um problema. Por ele, você segue o curso para encontrar o ponto inicial de uma questão. Lá em casa, no Natal, já tem uns anos já, a gente mora do lado de uma floresta. E um homem em depressão, ele foi para dentro da floresta. Ele gostava de passarinhos. Eu não sei se ele caiu ou se ele se matou, mas ele subiu numa árvore e despencou lá de cima. Ninguém sabia, ninguém viu. Só que ficou lá. Só que lá na nossa casa a gente começou a sentir um cheiro. Um cheiro. Como tem muito bicho, a gente pensou que gambá, né? Uma coisa assim. Só que aí num dia desse de folga, era aquela semana de Natal, de recesso, todo mundo em casa, nós subimos, fomos lá para cima do morro procurar saber que cheiro forte era aquele. Porque devia ser um animal grande. Quando, para nossa surpresa, a gente deu de cara com o corpo já em estado de decomposição. Aí aquele negócio, chama a polícia, vem um monte de carro de polícia, papiloscopista que fala, né, para fazer o reconhecimento e tal. Mas de uma coisa eu lembrei isso quando eu estava buscando no Senhor, e Deus falou comigo. Quando você tem um fato apurado e eu tenho um propósito, eu faço você usar a ferramenta para ir atrás do problema. Você consegue identificar de onde está vindo o problema. Às vezes você lida com uma pessoa que ela está reagindo de forma errada contigo. Já viu? Quando você fala assim, isso tem cheiro de fofoca. Não me conhece. Nunca se relacionou comigo. Como é que pode ter o conceito a meu respeito? Ó, tu sente, ó, cheiro de alguma coisa errada. E aí, ó, vai orando, observando, até que Deus te leva à origem do problema. Quem é que está falando mal de você? Por que está falando mal de você? Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas da onde Satanás tirou um fato para usar uma pessoa para falar mal de você? O olfato espiritual faz você identificar coisas que estão no ar, que pelo Espírito você percebe. Que às vezes nos nossos olhos, você está lidando com uma pessoa que ela está sorrindo para você, mas você sente que tem alguma coisa errada. Vem cá, tapinha nas costas, come aí, pega aí. Já viu quando alguém vem te oferecer uma comida? Ah, pastor, isso é olfato espiritual? Sim. Nós é que não conseguimos entender como que os nossos sentidos operam, porque muitas das vezes eles operam em conjunto. Você ouve Deus falando, você sente o odor de algo errado. Aí o Espírito, aí quando você reage a isso, ou seja, Deus ele te aguçou para ver se você vai responder. Aí você responde e fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Pai, mas sei lá, Pai, eu estou sentindo tem alguma coisa que não está batendo. Aí você vai conversar com Deus. Aí Deus começa, ó, a falar no seu quê? Na sua audição espiritual. Então, eles trabalham em conjunto. Tudo isso é o que o Senhor está falando. Vamos aprender a exercitar os nossos sentidos espirituais. Para que discernir entre o bem e entre o mal? Eu coloquei aqui, o odor provoca uma resposta fisiológica em diferentes órgãos e sistemas que são responsáveis pela liberação da saliva, hormônio, enzimas digestivas. O olfato gera transformações em seu corpo. Os animais não se despertam ao acasalamento pela liberação de hormônios da fêmea? E alguns homens e mulheres também, né? Para você saber qual é o nível de influência que tem a função do olfato. Não só em animais, mas nos seres humanos também. Tudo isso eu falei para que a gente entenda que a função do olfato natural do corpo, daquilo que é perecível, daí Deus vai começar a ensinar para a gente o que é permanente, verdadeiro e eterno. Abre lá, Êxodo, capítulo 30, versículo 1.
Êxodo capítulo 30, versículo 1. Você sabia que Deus te cheira? Você sabia que Ele cheira? Você sabia que as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas exalam um odor? Êxodo 30, 1 diz assim: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de um côvado e a sua largura de um côvado será quadrado, e 2 côvados de sua altura, dele mesmo serão as suas pontas, e com ouro puro forrarás, e o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, e ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, os forrarás com ouro, e os porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, olha só o que ele diz, aonde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Havia um tabernáculo em que Deus orientou, como nós falamos no início, Moisés a construir. E ele se preocupou que num momento, e não é em qualquer momento, em um lugar e não é em qualquer lugar, em um móvel e não é qualquer móvel. Porque a mesa do altar do incenso era um quadrado onde se queimava especiarias orientadas pelo... Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão o nosso tempo não dá. Então eu vou ser um pouco mais objetivo. Deus fala para eles construírem um altar, e ali naquele lugar eles iam queimar incenso. Só que ele era o último móvel antes do véu. Era o último móvel antes do Santo dos Santos. Então o sacerdote ele tinha que entrar, ele tinha que acender o candelabro, ele tinha que trocar ou substituir os pães da proposição que ficavam à sua mesa, à sua direita. E antes dele entrar, ele tinha que fazer o quê? Queimar o incenso. E esse incenso gerava um perfume. Esse perfume, ele era tão importante, que Deus dá ordem a Moisés: ninguém poderia fabricar esse incenso, ninguém poderia acender esse incenso em sua própria casa. Se o fizesse, seria morto. Só naquele ambiente. Então a gente entende que Deus está instruindo o que saía daquele lugar, o que saía daquele incenso. Aquele incenso representa, sabe o que? Adoração. Representa nossas orações, a nossa adoração. A nossa adoração, a nossa oração. E aí eu pergunto a você, quando eu fiz aquela pergunta para você no início da mensagem, o que você está exalando? Não era para você se cheirar, aquilo era só uma brincadeira. Mas é o que você tem conversado com o teu Deus. Como que você tem se relacionado com o teu Deus? Por quê? Você vai ler lá embaixo. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Isaías, precisa abrir não. Isaías 65:5. Que dizem: fica onde estás e não te chegues a mim. Deus estava falando contra homens que faziam e falavam coisas que não agradavam a Deus. E eles diziam: fica onde estás e não te achegues a mim, porque sou mais santo que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Olha só o que Deus está falando. Deus estava se referindo a homens que conversavam com Deus, homens que oravam, homens que tinham relacionamento com Deus, mas que para Deus, diante deles, as suas orações, olha o que ele fala: são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Por quê? Porque nessa passagem, especificamente, esses homens se achavam melhores que os outros. Ele está dizendo aqui: fica onde estás e não te achegues a mim, porque sou mais santo que tu. Deus está falando o seguinte:
Não adianta a gente se colocar no altar, não adianta nós termos tempo de oração se as nossas atitudes não refletem a verdade do que nós estamos expressando para o Pai. Low battery. Meu Deus. Então, o que a gente precisa entender? Não é só uma atitude de se ajoelhar, não é só uma atitude de criar um tempo para Deus todos os dias, mas mais importante do que você faz, do que parecer do que você faz, é a sinceridade daquilo que você está fazendo. O pecado para Deus, ele sobe. Lembra quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra? Ele falou que o cheiro do pecado puder lá desligar, eu te agradeço. O cheiro do pecado, ele sobe até os céus, até as narinas de Deus. Deus nos cheira. As nossas atitudes, ele nos cheira. E por aquilo que nós exalamos. Entenda uma coisa, você exala e você precisa entender. Às vezes eu posso estar aqui no púlpito, eu posso falar muito bem, eu posso ter uma boa dicção. Não estou dizendo que eu tenho, mas se eu tivesse uma boa dicção, uma boa oratória, falar bonito, com palavras de um vocabulário rebuscado, isso seria muito bom? Seria. Mas se as minhas atitudes não refletem aquilo que eu falo, sabe o que acontece? Eu falo uma coisa, mas eu exalo outra. E para Deus não é o que você fala que importa, mas é aquilo que você exala. E quem tem sentido olfativo, espiritual, aguçado, percebe. Principalmente o pessoal de oração, o pessoal que jejua. O que é o jejum, gente? Já parou para pensar o que é o jejum? O jejum, você tem os seus sentidos humanos. Quando você amarra eles, quando você controla eles, quando você nega eles, quando você aquieta eles, você começa a perceber os sentidos do seu corpo espiritual. O jejum te aguça ao espírito, te dá um pouco mais de sensibilidade. Por quê? Porque aquilo que omite, a barulheira do seu corpo, a barulheira das tuas vozes dizendo você tem que trabalhar, você tem que levantar, você tem que comer, você tem que... A barulheira das suas necessidades, das demandas da sua vida, elas são aquietadas no momento de jejum. Como você as controla, como você as domina, quando você exerce o domínio, você começa a sentir o Espírito falar. E aí que Deus fala, não adianta você... É como aquela figueira, lembra? Jesus vinha andando, e aí ele teve fome, olhou para uma figueira frondosa, cheia de folhas, e foi lá e tirou o fruto dela. Ele foi para tirar um fruto dela, mas não conseguiu. Quando chegou lá não tinha fruto nenhum, mas tinha muita folha. Jesus amaldiçoou aquela figueira, e no dia seguinte os discípulos passaram pela figueira, se lembraram e falaram: olha, a figueira secou. Mas a palavra de Deus vai dizer que não era tempos de figo. Por que Jesus se irou com a figueira? Porque o problema da figueira não era não ter figo, era parecer que tinha. Porque figueira só tem folha quando tem fruto. E para Deus, você não exala odores quando você não tem fruto. Você exala odores ruins quando você quer demonstrar que tem o fruto e você não tem. Para Deus, por isso que a palavra de Deus fala: porque sois morno, vou vomitar-te da minha boca, porque se fosses frio. Lembra que Jesus falou para os fariseus, para os sacerdotes: se vocês fossem cegos, eu abriria os olhos de vocês, mas porque vocês dizem que enxergam, então vão continuar na cegueira. Porque para Deus não é: pastor, eu não faço muito a obra, pastor, a questão é, você é sincero no teu relacionamento com Deus? Quando você se ajoelha para falar com Ele, o que sobe? O que sobe? Porque o altar do incenso hoje, gente, é esse aqui. Esse é o altar do incenso. A palavra de Deus vai dizer, se você for lá ler, que o incenso não poderia ser aceso com fogo estranho. E nenhuma substância não instruída por Deus poderia ser usado como incensário. Os filhos do sacerdote foram mortos por causa de quê? Porque levaram fogo estranho ao altar. Quando você entende que você está exalando alguma coisa,
você começa a entender que você precisa ser sincero naquilo que você faz. Mas vamos ler. Sabe por quê? Com Deus eu escrevi aqui. Quando você de repente vai num banheiro, né? A gente às vezes compra bom ar, não é? Aí sai alguém lá que, né, deixou o ambiente carregado. Aí às vezes a gente pega um bom ar e não adianta nada, porque o odor está no lugar. Você só colocou um cheiro mais forte para omitir o cheiro mais fraco. Não é isso? Só que Deus não faz isso. Pelo contrário, Deus se ira quando a gente tenta fazer isso na nossa vida espiritual. Omitir uma coisa que está fedendo por uma outra coisa que parece ser a vontade de Deus. Tem gente que tem muita condição financeira, vai lá e deposita no gasofilácio quantias altíssimas, achando que isso está justificando o pecado que ela comete. Não está. Não adianta você querer botar um bom ar para poder purificar o que você está exalando. Não adianta. Deus, Ele transforma. Deus, Ele transforma. Ele não põe um cheiro bom ar para disfarçar outro cheiro. Ele toca e purifica aqueles que encontram quebrantamento. Onde Ele há quebrantamento, Ele vai lá, toca e purifica. Ele toca na origem do pecado e transforma o homem com o sangue de Cristo. Então nós precisamos entender o que nós fazemos e por que nós fazemos. Quando você ora, você exala. Olha, lá em Apocalipse 8:3 diz assim, para a gente poder fechar: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Olha só, Paulo teve uma visão e aí ele está relatando. E foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Existe um trono, um altar de ouro. E a palavra de Deus está dizendo que um anjo leva um incensário com as orações dos santos. Quem é santo? Todo crente é santo? Eu pergunto assim, quem é santo? E você pensa, acho que fulano é santo. Não, acho que Beltrano não é santo não. Aquele ali não é santo mesmo, né? Acho que... Só que Deus está falando da gente. Você não era santo. Se você hoje está em comunhão, você está santificado. Mas isso não te isenta de cair. Essa pessoa que esteve aqui nos procurando, ele estava falando comigo. Eu falei para ele, olha, nada me isenta de experimentar o que você está experimentando. Pelo contrário, a tua experiência só me faz vigiar ainda mais. Meu desejo não é de cair. Então não existe fulano que é santo e Beltrano que é santo. Os dois somos nós mesmos, porque se hoje você está, amanhã você pode não estar. Então permaneça santo, porque o anjo do Senhor põe-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, com muito incenso, para opor com as orações de todos os santos. Ou seja, nada que você fala com Deus sinceramente, nada do que você fala com Deus sinceramente fica pelo caminho. Sabia? Porque até quando você não sabe falar, a gente fechar isso, porque nós cantamos um louvor assim, até quando a gente não sabe falar, o que Deus faz? Olha, meu filho, sincero, olha, meu filho, ele não está conseguindo expressar, ele nem sabe o que é importante e o que não é. Ele precisa de tanta coisa, ele não sabe pedir porque ele não me conhece, não tem os seus sentidos aguçados. Espírito Santo, vai lá. E o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Mas por que o Espírito Santo precisa orar por nós? Porque nós não sabemos como convém pedir. Você pode até não saber orar, mas se você souber exalar um bom perfume, Deus manda alguém orar por você. Por que Deus levanta um para orar pelo outro? Porque, né, Elis? A gente intercede. Porque às vezes você pode ter um irmão que está passando por um momento
Mas aquele momento não define ele. Ele é uma pessoa que precisa de Cristo, que deseja Cristo. E Deus manda quem? O Espírito Santo através de mim, através de você. Por quê? Porque você está sentindo, você está percebendo. Ele não consegue, mas se você entrar na brecha por ele, você pega aquilo que ele exala e transforma em quê? Em incenso às narinas de Deus. Então a gente precisa entender. Nós temos sentidos no corpo, mas eles são apenas para denunciar, para mostrar como que vai ser na glória. Deus está te preparando. Pinho, Deus está te preparando. Simone, Deus está te preparando. Um pastor falou uma coisa comigo, e eu encerro aqui, que eu fiquei, mexeu comigo, deixou assim, caramba. Ele falou assim: Alan, o nosso tempo na terra, ele é semelhante a uma gestação. Eu falei, como assim? Quando você estava na barriga da sua mãe, você conhecia o ambiente de fora? Não. Você estava ali dentro da sua mãe, com uma atmosfera criada para suprir a sua vida. Mas havia muitas realidades que você não conhecia. Quando você nasce, você se depara com uma nova realidade. Mas dentro da barriga foi o que? Foi colocado em você o nariz, foi colocado em você o que? A boca, foi colocado em você todas as capacidades para você crescer e se fortalecer no novo ambiente que você vai viver. Deus está fazendo exatamente a mesma coisa conosco. A glória e a eternidade são um plano onde nós estamos sendo preparados nesse plano, nós estamos sendo gerados nesse plano. O sentido que você vai usar lá está sendo gerado aqui. Ah, pastor, mas o bebê ele não mastiga, mas ele tem as suas glândulas. Um bebê ele não sente o cheiro pelos canais sensoriais conforme, mas ele tem a função. Sabe o que Deus está fazendo comigo, com você? Desenvolvendo a função, te preparando para a glória. O céu não começa no céu, o céu começa hoje. A eternidade não começa lá. A eternidade começa a preparar o teu espírito hoje e agora. E é isso que é reino de Deus. E é por isso que a gente não pode entrar dia e sair dia. Vou para a igreja porque eu preciso disso. Vou para a igreja porque eu preciso daquilo. Vou para a igreja. Vai buscar o Senhor. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos ficar de pé? Que Deus possa continuar falando no coração de vocês. Ele simplesmente está fazendo uma inversão de valores nos nossos conceitos. A gente passou muito tempo querendo o poder de Deus. E a gente não se relacionava com a paternidade de Deus. Porque o poder me é útil para esse tempo, né? O poder de Deus me dá livramentos. O poder de Deus me cura minha carne. O poder de Deus faz para mim coisas que eu preciso agora. Mas só a paternidade de Deus me revela o caráter de Deus. Eu falei isso para uma pessoa. Eu falei assim: amado, você na sua vida de cristão, você se relacionou muito tempo, uma criança. Na sua vida de crente, esses anos todos de crente, você se relacionou muito com o poder de Deus. Só que você nunca conheceu o Pai. Você nunca conheceu Deus como Pai. O problema de você se relacionar só com o Deus poderoso é que no dia que você cai, no dia que você peca, no dia que você precisa de um abraço, no dia que você precisa de um resgate, porque você não conhece a paternidade de Deus, você acha que não é mais digno. Por isso que a paternidade de Deus é algo muito importante. Ela é que restaura, ela é que reabilita, ela é que purifica. Ela é que te faz saber que você é parecido com o Pai. Se o Pai cheira, se Jesus foi glorificado, o que a Bíblia diz? Que ele veio, voltou, comeu com os discípulos. Ué, o corpo dele era glorificado? Era o corpo definitivo? Sim.
Depois que ele se ressuscitou, o corpo que ele se apresentou para os discípulos era o definitivo. Tu sabia que ele comeu? Ele bebeu? Ele abraçou? E aí? Deus quer ou não quer te preparar para a eternidade? A gente precisa rever nossos conceitos. Amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos por mais uma noite maravilhosa, Pai. Pai amado, porque o Senhor vem conversar conosco de maneira tão carinhosa, Pai. Tão didática, tão calma, Senhor. Como um pai, Senhor Jesus amado, que vem colocar alimento na boca de um filho, Pai amado. Um alimento equilibrado, um alimento, meu Deus e meu Pai. Oh Deus, com paz, com calma, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa noite, Senhor Deus amado, porque são esses dias das pequenas coisas que nos preparam para o dia das grandes, Senhor. Te louvamos, Senhor, por essa noite. Te louvamos por aqueles que estão aqui também nos acompanhando, por aqueles que assistiram e vão assistir, Senhor. Fala, continua falando ao coração de cada um, meu Pai. Nos treine conforme está escrito na Tua palavra. Nos treine, Pai, nos dá alimento sólido, porque queremos aprender a discernir o bem e o mal, Senhor Deus amado. Purifica nossos caminhos. Deus amado, toca na nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Toca nos teus filhos, Senhor. Prepara e muda aquilo que a gente exala. Purifica, Senhor Deus amado, as nossas intenções, Pai, para que a gente seja preparado para a glória, Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.